paz seja convosco, meu amado irmão. Hoje nós estamos no dia 8 desse propósito de 12 e a oitava semente de hoje é a vitória. Quem não quer vitória? Todos lutam para vencer. Muitas vezes nós não conseguimos em algumas lutas, mas a Bíblia diz que aquele que confia no Senhor, ele vai prevalecer. E aquele que está com o Senhor, mesmo que em determinado momento algo não dê certo, mas serve de aprendizado e de fortalecimento para que ele venha conquistar. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Diante disso, meu irmão, nós precisamos também aprender a olhar para cada desejo que nós temos e ver se ele está de conformidade com a palavra. Tudo que está de conformidade com a palavra, você pode ter a certeza que vai acontecer. É o que diz lá em João, no capítulo 15. Se as minhas palavras permanecerem em vós e as suas palavras também estiverem de conformidade com as de Jesus, ele diz: tudo que você pedir, crendo, receberá. Essa é a certeza que Deus está do nosso lado, que Deus quer nos abençoar. E eu quero trazer no texto de hoje um personagem muito conhecido sobre Davi. Davi, ele consultou a Deus em diversos momentos em sua vida. E através dessa busca por Deus, a consulta que ele muitas vezes ali em oração apresentava diante do Senhor, as suas adversidades, aquilo que ele precisava fazer, ele obteve grandes vitórias. Sabe, eu quero dizer para você, meu irmão, que uma coisa é você apresentar adversidades. Adversidades ou circunstâncias, elas têm a ver com o resultado de algo. É quando muitas vezes eu estou passando por um momento na minha vida que é resultado, pode ser meu resultado de algo que eu mesmo fiz ou plantei, pode ser resultado de pessoas que estão ao meu redor, pode ser um resultado diante das profecias que a própria Bíblia diz que acontecerão nos últimos tempos. Então, isso é algo que faz parte da própria vida humana. Agora, eu posso apresentar diante de Deus ou perguntar a Ele o que eu devo ou não devo fazer. Não só nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas também. E é até interessante que quando você apresenta diante do Senhor as coisas pequenas, você começa a ser exercitado. Imagine se todos os dias, toda semana, nós consultássemos a Deus o que nós devemos fazer. Nós teríamos um exercício tremendo para quando nós chegarmos diante de uma situação muito mais difícil, nós teríamos uma certeza, uma tranquilidade, uma confiança maior. E é exatamente isso que Deus quer fazer em nossas vidas, para que quando nós estivermos em oração, buscando nessa comunhão com o Senhor, estabelecer, podemos colocar assim uma amizade com Deus. Imagine você poder falar, pedir ajuda. Muitas vezes você pede orientação de um amigo, de alguém que está próximo de você. Você também pode fazer isso com o seu Pai, com o seu Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós agradecemos a Ele. Então vamos ver aqui o texto da palavra. O texto de hoje está em 1 Samuel, no capítulo 23. A palavra de Deus diz assim: um dia Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando os cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? E o Senhor lhes respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo, mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente, e mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila. Aqui então a palavra mostra que eles foram até aquela cidade para livrar a cidade dos filisteus. No versículo 7 a palavra diz assim: Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou.
Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube um plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila, porque eu estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? Saul virá de fato conforme ouvi? Ó Senhor Deus de Israel, por favor, responda-me. E o Senhor respondeu: ele virá. Mais uma vez Davi perguntou: os líderes de Keila entregarão a mim e aos meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: sim, entregarão. Então, olha que nessa passagem de Davi ele recebe uma notícia, e diante da notícia que ele precisava, que ele recebeu, ele precisava tomar uma decisão. Assim é o que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes nós precisamos tomar uma decisão. E a grande pergunta, muitas vezes, em meio a essas circunstâncias, é: o que eu devo fazer? Quantas vezes você pode ter tido essa dúvida? O que eu faço? Digo sim, digo não, vou, não vou? Então, diante disso, nós aprendemos aqui com Davi que nós podemos consultar o Senhor. Só que tem um porém nessa história. Se você não tem o costume de orar, você vai ter uma dificuldade de ouvir o Senhor. Às vezes as pessoas pensam: Deus não está falando comigo. Não, Deus ele sempre fala com o seu filho. O problema é que nós não estamos ouvindo porque nós estamos desconectados. Ou estamos sintonizados em outra estação, podemos colocar assim. Mas quando nós alinhamos nossa conexão com os céus, nós vamos ouvir. Então, o alinhamento da conexão é a comunhão, é a oração, estar com o Senhor no dia a dia. Nós vemos que hoje é o dia 8 e nós, novamente, vemos que todos os assuntos nos apontam para o lugar secreto, para a comunhão, para estar com momentos em oração ao Senhor. E isso faz a diferença para todas as sementes que eu preciso lançar, tudo aquilo que eu preciso fazer na minha vida. Eu preciso ter este hábito de estar em oração. Então, nós vemos aqui que Davi ele recebeu a notícia. Os filisteus estavam atacando a cidade de Keila. Então no versículo 1 aqui, Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? Aí Deus ele responde: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Só que ele já tinha a resposta de Deus. Deus disse para ele: vá. Só que ele se deparou com uma outra situação. Os homens estavam com medo. Então, diante disso, Davi ele consulta novamente ao Senhor no versículo 4. E o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então a palavra diz aqui que Davi e seus homens eles foram até a cidade, lutaram contra os filisteus, venceram os filisteus e libertaram aquele povo daquela cidade. Só que tem uma questão aqui. Nós vemos que Davi ele poderia estar nesta euforia da vitória. Às vezes você tem um êxito, você tem uma vitória, e aí você acha que porque você ganhou uma vez, você vai nesse ímpeto porque Deus está comigo, como se tivesse aberto uma porteira, então vamos correr nessa direção. Mas nós vemos que Davi ele não agiu desta forma, porque quando Saul ele arma um plano para atacar Davi, porque Davi agora se encontrava numa cidade fechada, uma cidade que tinha portões, e numa estratégia de guerra é muito mais fácil você cercar alguém nessas condições. Então quando Davi fica sabendo do plano de Saul, olha o que diz aqui no versículo 9. Davi pediu ao sacerdote que trouxesse o colete sacerdotal. Então naquele momento, momento de adoração, porque quando as pessoas iam entrar naquela época, o sacerdote entrar na presença de Deus, ele tinha que vestir
ali uma roupa especial, e isso aponta para o nosso dia a dia de santidade, de luta contra o pecado. Nós fomos lavados através do sangue, e a cada dia nós estamos então nesta comunhão com o Senhor, nesta luta contra as coisas deste mundo. Então nós temos a certeza, como Romanos 8 diz, que nós podemos entrar com ousadia diante do Rei. Então, naquele momento de adoração, Davi orou ao Senhor. E ele faz uma pergunta: será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? Saul virá de fato conforme ouvi? Olha o que Davi ele faz. Davi ele faz duas perguntas. Será que eu vou ser entregue pelos líderes? Porque ele poderia ter pensado assim: eu salvei essa cidade, então claro que eles vão me guardar. Mas não, ele vai consultar ao Senhor. Ele consulta o Senhor, e olha o que o Senhor responde. Mais uma vez, Davi, primeiro o Senhor responde que Saul realmente ele virá. E ele então, na segunda pergunta, Deus responde que sim, os líderes daquela cidade iriam entregar Davi. Então nós vemos que Davi ele agiu com prudência, e ele agiu com uma confiança extrema no Senhor. Ele poderia ter sido surpreendido, porque na primeira vitória ele poderia ter achado: agora Deus está comigo, vamos continuar nesta luta. Mas não, na hora que ele consulta o Senhor, Deus deu uma outra orientação completamente diferente. Porque se você imagine, você estivesse lutando, tinha acabado de ter uma vitória, Deus tinha mandado você ir, de repente você não ia nem consultar: vamos continuar nessa mesma força porque Deus está conosco. Não, Davi consulta ao Senhor, Deus dá agora uma outra estratégia, e essa é a grande importância. Diante disso, nós também podemos aqui enxergar nesse texto a diferença daquele que não consulta o Senhor e que apenas confia na sua própria percepção humana. Olha o que diz aqui no versículo 7. Quando Saul soube que Davi estava em Keila, agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Olha o que Saul ele faz. Quando ele viu que Davi estava na cidade, ele mesmo fala assim: agora Davi está nas minhas mãos. Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se confiou numa cidade com portões e trancas. Muitas vezes nós nos pegamos na mesma situação de Saul. Por causa de uma situação diante dos nossos olhos, nós deduzimos que Deus está conosco. Quantas vezes nós já não ouvimos uma frase da seguinte forma: se Deus quiser, vai acontecer. Existe uma grande diferença, meu irmão, em você confiar, em você ter fé. A Bíblia diz que eu tenho que confiar e ter fé em Deus em todas as circunstâncias. O que significa isso? Que tudo que acontece, tudo que é inerente à minha vida, eu tenho que confiar em Deus, que Ele está cuidando de mim. Mas existe uma diferença em eu ter essa fé, uma confiança, e eu deixar as situações correrem por si só. Eu não posso agir dessa forma. A Bíblia aqui está nos ensinando que diante de cada situação eu preciso conversar com o Senhor, porque Deus pode ter uma nova estratégia. É claro que Deus está cuidando de nós, mas muitas vezes, a palavra diz lá em Tiago, muitos não recebem porque não pedem. Muitos não recebem porque pedem mal. Então aqui há uma grande certeza nessa história de mostrar o que é pedir bem. Davi perguntou: sabe o que eu devo fazer? E Deus disse. Saul não consultou a Deus, mas achava que Deus estava com ele, porque aqui no versículo 7 ele diz: Deus o entregou nas minhas mãos. Às vezes a pessoa lê esse texto e diz: olha, e agora eu fiquei confuso, porque Davi consultou a Deus, Saul disse que Deus o entregou em minhas mãos. Mas quando você lê a história com calma, você vê que Davi tinha orado ao Senhor, e Saul simplesmente exclamou: Deus o entregou nas minhas mãos, porque ele viu uma situação favorável ao que ele queria fazer. É muitas vezes isso que acontece. Às vezes há algo favorável para nós, mas nem tudo que é favorável para nós seria a orientação de Deus. E é isso, nós vamos às vezes entender isso lá na frente, quando as coisas não dão certo, ou quando dão certo, mas você vê que não era aquilo que era para ser feito, e aí já é tarde. Então, se nós tivermos realmente um hábito de consultar ao Senhor, nós vamos ter êxito. Um segundo texto que eu quero apresentar para os irmãos está em 2 Samuel.
no capítulo 2. Davi novamente ele perguntou ao Senhor: eu devo voltar para alguma das cidades de Judá? E Deus respondeu: sim. Então Davi perguntou: para que cidade eu devo ir? Então estava ali no momento, Saul já tinha falecido. Davi estava ali vendo o que ele deveria fazer. Então ele consulta ao Senhor: para onde eu vou? E o Senhor o responde. E o Senhor envia ele num local onde ele poderia trabalhar agora uma nova etapa na vida de Davi. Então nós vemos aqui que naquele lugar, no versículo 4, então vieram os homens de Judá e ungiram a Davi, rei do povo de Judá. Porque ainda havia uma adversidade. Saul tinha morrido, mas havia aqueles que ainda eram leais a Saul, e tinha aqueles que já reconheciam que Deus tinha levantado Davi, mas havia um conflito ainda. Então, antes de estabelecer a palavra, antes de estabelecer aquilo que Deus queria, Deus então ele vai trabalhando, né? E ele envia então Davi a tribo de Judá, onde ele é ali declarado rei, e ele começa então o seu novo processo em sua vida. Interessante que, olha o que diz no versículo 8: contudo, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, havia levado Isbosete, filho de Saul, para Manaim. Ali proclamou Isbosete rei sobre Gileade, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre a terra dos Assuritas e todo o restante de Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel, e reinou por 2 anos. Enquanto isso, o povo de Judá permaneceu leal a Davi, que fez de Hebrom a sua capital e reinou sobre Judá por 7 anos. Então nós vemos aqui que nessas novas circunstâncias que Davi passou ali na sua vida, Deus o preservou, enviou num lugar onde ele ia ter ajuda. Naquele lugar ele foi constituído rei, naquele lugar ele já começou a ter pessoas que estavam já honrando, estando do lado de Davi, para que ele pudesse posteriormente ser ali levantado como um rei sobre todo Israel. Então nós entendemos aqui nessa história de que nós precisamos consultar a Deus em todas as situações. E se você quer ter uma experiência desse tipo, comece a estar em oração. Se você ainda não começou, nós estamos no dia 8. Se você ainda não estabeleceu esta comunhão, ainda não iniciou a sua rotina de oração, comece hoje, porque isso será imprescindível em 2021. Nós sabermos o que nós devemos fazer, o que Deus vai nos levar, aonde Deus irá nos colocar, o que Ele quer que nós venhamos fazer e também o que Ele vai responder das coisas que nós vamos colocar diante dEle. É uma ajuda incrível que nós temos disponível para nós, mas que muitas vezes nós não colocamos em prática. Consultar ao Senhor e ouvi-lo fará a diferença nas nossas vidas. Por isso, meu irmão, tenha uma vida de oração. Tenha um hábito de estar orando ao Senhor. Exercite poder também ouvi-lo, porque às vezes muitos oram, mas só eles falam. Você apresenta coisas e fala e depois você encerra a sua oração e vai embora. Mas nós precisamos ouvir. E ouvir muitas vezes é estar um tempo com o Senhor, sem falar nada, atento ao que Ele está fazendo em nós. Atento ao que Ele vai falar através do momento de meditação da palavra, e isso vai ser muito importante. E eu quero orar por você nesse momento, meu irmão. Pai querido, eu agradeço por essa semente que foi lançada, Senhor, neste dia 8. Ó Deus, vemos, Senhor, neste dia a importância de termos o Senhor como nosso conselheiro. Há grandes ideias que o Senhor tem, há grandes livramentos que o Senhor pode nos proporcionar e grandes bênçãos se nós soubermos ouvi-lo. Eu quero, Senhor, pedir neste dia que o Senhor abençoe os teus filhos. Ó Deus, que eles tenham uma experiência sobrenatural em ouvir, Senhor, a tua voz, em ouvir as tuas orientações. Ó Deus querido, eu peço que o Senhor se revele a eles. Eu peço, Senhor, que os ajude.
Eu peço, Senhor, que traga orientação. Neste ano, Senhor, que começa 2021, nós vamos precisar muito das suas orientações. Vamos precisar muito, Senhor, ó Deus, que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha nos mostrar coisas, Pai. E isso é imprescindível para nós termos a vitória. Qual é a semente de hoje? Que ela seja liberada na vida dos teus filhos, nos lares, no trabalho. Ó Deus, nas mãos, Senhor, seja colocada neste momento a vitória. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo e te agradeço. Amém, meu irmão? Então receba essa semente, a semente da vitória. E lembre-se, para ser vitorioso eu preciso estar com o Senhor. E para estar com o Senhor e receber essa semente, essa vitória, eu preciso ouvi-lo. Ele é o grande general. Ele é aquele que orienta, é aquele que está lá no céu e sabe de todas as coisas. E essa comunhão com Ele vai nos proporcionar uma vida muito mais fácil, uma vida muito mais abundante, ao qual a palavra nos diz que Ele quer fazer. Amém, meu irmão? Nos vemos amanhã ou no dia 9. Paz seja convosco.